continuidade do descendente à sua descendência, dizendo que o descendente, ele vai ser inimigo daquilo que o inimigo se levantará contra Deus. Então, tudo que acontece para louvar a Deus, automaticamente vai ter alguém para dizer, não vai dar certo, não vai chegar, não vai conseguir, não vai em lugar nenhum, mas aquele que começou a boa obra, ele não disse, olha, talvez vocês vão, chego depois. Não, eu vou terminar junto com vocês. Segunda coisa que eu preciso entender, é que da terra do rio do Egito até o rio Eufrates, Deus daria para ele. Então Deus está dizendo que, além de ter uma descendência abençoada, debaixo da promessa, Deus ia abençoar por extensão também. Terceira coisa, a nação não seria só grande, ela teria um nome e seria engrandecida por causa do nome. Deus está dizendo que quando Ele soprar o teu nome, Ele não está dizendo que vai ser um conhecimento local, e não para a tua glória e nem para a minha, tudo para a glória do Senhor. Alguém chega a dizer na Bíblia que comais, bebais, seja para a glória de Deus. Quarta coisa, além de termos a promessa, a descendência, seremos abençoados e teremos a proteção divina. É Deus que guarda a tua casa, é Deus que guarda a tua família, é Deus que guarda a tua história, é Deus que escreve o começo, o meio e o fim. O mundo, a terra não consegue alterar a caneta de Deus. Não há como eu mexer naquilo que Ele tem controle. Se Ele disse vai ser, vai ser. Porém, se Ele diz não vai ser, não adianta você ir, porque você vai quebrar a cara, porque Deus diz que não vai. E se você for insistente igual Moisés, eu só vou se o Senhor for, então você sabe, se Deus mandar ir, você vai. Se Deus mandar ficar, você fica. Se Deus mandar falar, você fala. Se Deus mandar você cala a boca, você fica em silêncio. Se Deus mandar adorar, você adora. Se Deus mandar fique em paz, fique em paz. Se Ele dizer deita e vira para o canto igual Davi, porque até aqui o Senhor me sustentou, fique em paz. Além de tudo isso, Deus, Ele fala com Moisés no segundo livro do Pentateuco, dizendo, eu já falei com Abraão, e com Abraão eu falei sobre a aliança, mas eu quero que você escreva em 2 livros, Levíticos e Deuteronômio, que essa aliança ela tem o prós e o contra. Se você ouvir minha voz e guardar meu mandamento, eu vou abençoar a tua semente, tua descendência. Vou abençoar o teu serviço, tanto na cidade como no campo. O que você plantar, eu vou abençoar. Então, o que você plantar debaixo da promessa, vai colher debaixo da promessa. Eu vou abençoar aquilo que você tiver gado, se tiver animais, eu vou abençoar eles também. Se você plantar alguma coisa e for frutífera, vai nascer e vai colher coisas debaixo da promessa também. Só que eu quero que você entenda que você vai ser bendito porque eu vou andar entre vós. Levítico 23, 26, do 3 ao 12. Se eu estiver dentro de vós, andando no meio de vós, a minha presença trará bênção. Então automaticamente eu já começo a entender que o Elias não é nada sozinho, não faz nada sozinho, não há lugar nenhum sozinho. E com Deus eu saltarei muralha. Podemos dizer aqui que agora ele falou no primeiro, a bênção é decorrência de obediência, Levítico, mas no 5º livro, no 28, do 1 ao 14, ele diz, se ouvires a voz do Senhor, as bênçãos do Senhor virão sobre ti e te alcançarão. Não, eu não vou correr atrás dela. Eu vou entender que se ele falou, você vai, porque a profecia para mim trabalhar no hospital foi assim: eu te vejo com um jaleco branco, escrito farmácia, num corredor de vidro. Mas eu tive que fazer a faculdade, o pós e tal. Hoje eu ando num corredor com jaleco branco, escrito farmácia. A promessa vem, a sua parte você tem que fazer. Caso eu não obedeça,
eu não quero a conta com obediência, porque eu sou daquele que eu só quero colher e venha a nós o vosso reino, nada, porque eu sou o cara. Me falaram que eu sou o rei, me falaram que onde eu botar a mão, Deus vai dar tudo comigo. Não, não é assim não. Ele falou: se você obedecer, eu estou contigo. Se você ouvir, eu estou contigo. Se você meditar de dia e de noite, eu estou contigo. Se eu andar com você, eu estou contigo. Se eu falar com você e você me der atenção, eu estou contigo. Mas se a nação não obedece, Deus falou, Jeremias 6:22, eu levantarei uma nação do norte, Babilônia. Levantarei alguém da língua estrangeira, Babilônia. Levantarei uma nação feroz, destruidora, que não desiste enquanto não acaba com tudo. E por que é que Deus já está avisando que vai dar ruim? Porque Deus sabe que quando está tudo bem, o povo para de buscar, para de meditar na palavra, para de escola bíblica, para de estudar, para de ler a Bíblia de madrugada. E Deus disse assim: estamos numa guerra, não há tempo de parar, não tem o que comemorar. Você comemora com uma mão para cima e a espada na outra, porque qualquer coisa eu estou aqui, Senhor, eu estou de pé como o Senhor mandou. Deus traria nações distantes para se levantar contra Deus. A Síria conquistou o reino do norte, Babilônia invadiu e destruiu Jerusalém. O detalhe que eu preciso observar, que quando eu não ouço, não paro, não dou atenção a Deus, Deus trabalha com dois mestres. Quantos mestres? A dor e o sofrimento. Quem são eles? A dor e o sofrimento. Elias, Deus é ruim, não, mas Deus aperta. Elias, Deus quer acabar comigo, não, mas Deus aperta. Elias, acabou a promessa, não, mas a promessa vai cumprir, Deus vai te apertar. Elias, por que eu não recebi? Primeiro Ele vai te colocar na posição, depois você vai receber. E para estar na posição, às vezes Ele te aperta. A dor e o sofrimento é o canal que Deus usa para nos colocar no prumo. Está doendo, Ele diz, eu sei. É melhor doer hoje do que eu te perder para o inferno amanhã. Então vai doer hoje. Está sofrido. Entra ano e sai ano, janeiro a janeiro, e está apertado. E Deus está dizendo: está chegando na medida certa. Poderia Deus amassar um pouco mais? Poderia. Os que foram levados à Babilônia, descreve em Salmo 133 que a zombaria, o achincalhe estava presente. Escalafobéticos não respondiam, porque eles estavam com as harpas penduradas nas árvores. E alguém dizia: canta agora, dá glória agora, canta como é que era em Jerusalém. E alguém dizia: eu não tenho força nem para abrir a boca, quanto mais para cantar, porque no sofrimento Deus moía Israel. Elias, Deus não permite. Elias, Deus não faz. Elias, Deus não quebra. Elias, Deus não amassa. O Deus da Bíblia amassa. Os deuses dos homens passam a mão na cabeça. Canta aí, não vou cantar. Adora aí, não vou adorar. Fala alguma coisa, não tenho o que falar. Vai ficar em silêncio? Então Deus mandou falar para vocês o que? Isaías 55:6. Buscar enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Eu não tenho força para cantar, quer que eu busque? Tudo bem, o teu espírito vai encontrar com o meu espírito e você vai voltar a adorar de novo. Cativeiro, consolar quem está sem força nenhuma. E qual é o consolo? Buscai enquanto se pode achar. Mas o Senhor está me vendo sofrer, estou do teu lado, não te abandono, até nas lágrimas eu estou contigo. E o que o Senhor pode fazer para que eu mude ou mude a essa situação? Bom, já que a porta da mudança, a chave é para o lado de dentro, metanoia é arrependimento. Existem dois tipos de arrependimento: atrição e contrição. Atrição, Elias se arrepende por medo de ir ao inferno, por medo de não ser abençoado,
por medo de não ser bem qualificado ou quantificado. Só que Deus não está nem aí para esse arrependimento mascarado, medroso. Não, porque Deus não é bobo. O que toca no santo fica santo. Mas tem gente que quer tirar 2 tipos de água de uma torneira só. Deus diz uma hora, ou se a máscara não cai, Deus arranca. Aí vem Deus agora dizendo: vocês querem mudar? Sim. Aprendeu? Aprendi. Aí Deus fala: teve que quebrar a cara para saber que é meu filho. Não precisava bater para entender, não precisava amassar para entender, mas o povo só aprendeu assim. O que acontece se eu me arrepender? Deus purifica completamente os nossos pecados. Atos 3,19: arrependei-vos e convertei-vos, e Deus cancelará os vossos pecados. Mas olha a conotação: arrependei-vos e convertei-vos. Eu vou me arrepender porque o pastor disse: não faça isso. Porque minha regente viu: não faça isso. Porque minha mãe, meu pai viu: não faça isso. Meu noivo, minha noiva, esposa, não faça isso. Porque o homem não pode te salvar, o homem da mão furada pode. Segunda coisa, Jeremias 31:3: Deus não se lembrará dos nossos pecados. Esse é lindo. Miqueias 7: eu lançarei os teus pecados nas profundezas do mar. Mas se você se arrepender, e agora que eu me arrependi, o que o Senhor vai fazer? Há 160 anos antes eu falei que eu levantaria um rapaz por nome de Ciro. Mas a gente não era nem nascido. Mas eu já sabia que vocês iam cair, então já providenciei alguém para levantar aqui. Porque eu não olho o passado, eu escrevo o futuro e vivo o presente. Aí Deus, 160 anos vai nascer Ciro. E eu vou ter uma conversa com ele. Ele é ungido por um momento, não é vaso escolhido. E o Senhor vai levantá-lo para quê? Eu já tinha um projeto com ele por causa de Israel. E qual é o projeto? Ciro, eu quero conversar com você. Eu quero lhe dar as riquezas do Egito, a mercadoria da Etiópia e a força dos salbeus por Israel. Você vai dar 3 nações por uma só? É rebelde, mas é meu xodó. Dá trabalho, mas é meu xodó. Murmura mais do que deve, mas é meu xodó. Nada tá bom, é meu xodó. Acha que eu sou o empregado deles, mas é a menina dos meus olhos. Bate no peito e diz que determina o que eu quero fazer aqui. Só que o controle não é a terra para o céu, é o céu que controla a terra. É meu xodó. Eles acham que eu trabalho no estralar do dedo, mas não é o Criador que trabalha para a criatura, é a criatura que olha para cima para dar glória ao Criador. O problema é que agora eu estou numa ideia de uma teologia nova, de humanizar Deus e divinizar o homem. Não, a glória ainda é de Deus, a casa quem manda é Deus, quem trabalha é Deus, quem levanta é Deus, quem derruba é Deus, quem enche é Deus, quem exalta é Deus, quem preenche é Deus, quem renova é Deus, quem faz colher a plantio é Deus também. No meio do cativeiro, vou te dar 8 ordenanças. Quantas? Primeira, eu sou contigo. Eu vou quebrar porque eu sou contigo. A tua vara e teu cajado me consola. O Pai corrige todos aqueles que amam. Segunda ordenança, eu sou o teu Deus. O que ele é seu? O que ele é nosso?
Aí se Ele é meu Deus, eu não posso adorar no domingo na igreja e bater tambor na quarta-feira. Se Ele é Deus, eu não posso adorar no domingo e na segunda ir para astrologia. Se Ele é Deus, eu não posso adorar no domingo e procurar a mão da cigana na semana. Se Ele é Deus no domingo, Ele é Deus da segunda, da terça, da quarta, da quinta, da sexta. Ele não é Deus só de janeiro, Ele é Deus de janeiro a dezembro. Ele não é Deus só daqui da Vargem Grande. Ele é Deus da sua história, Ele é Deus da tua família, Ele é Deus da tua casa. Não, Elias, eu adoro quando eu quero. Então você não serve como igreja, porque a igreja ela adora para viver e vive para adorar. Antes de eu começar a pregar, vou perguntar: quem veio adorar o Amaleki Hakadosh? Terceira ordenança: eu te esforço. Porque Ele sabe que tem dia que você chega só os frangalhos. Então Ele faz a gentileza de pegar você e na tua fraqueza colocar a força dEle. Então não é o Elias que é forte, é Deus que me fortalece. Não é o Elias que vai, é Deus que me leva. Não é o Elias que tem, é Deus que me empresta. Não é o Elias que fala, é Deus que brada. Não é o Elias que aparece, o Elias diminui e a glória dEle aparece. Quarto lugar, eu te ajudo. Eu vou te ajudar pelo seguinte: eu fiz a gentileza de pedir para quem te ajudava a fechar as portas. Foi eu que mandei ele fechar as portas. Foi eu que falei para não te atender. Eu que falei para não estender a mão para você. Por quê? Para você entender que eu sou seu caminho e a tua vitória. Por quê? Se Deus deixasse alguém ajudar o Elias, alguém ia falar: só é porque eu ajudei, só tem porque eu dei. Deus não joga na cara de ninguém, o céu não deve nada. Então Ele fecha as portas da terra e abre a porta do céu e diz: eu te ajudo, a providência vai vir daqui. Essa eu acho linda e me chama a atenção. É que além dele me esforçar, de me ajudar, Ele me sustenta. O esqueleto humano tem 208 ossos. Unifica 2 da face e fica 206. Na arcádia óssea, o esqueleto humano serve para sustentar, articular e movimentar. Deus te articula como Ele é, te sustenta porque Ele é, e te movimenta para onde Ele quiser. Eu já vou entrar nisso. Sexto lugar: envergonhados serão quem se levantar contra ti. Não fenda, não ofenda, não se defenda. Não fenda, não arruma briga por aí não, porque depois você vai ter que pedir perdão se você quiser morar lá em cima. Não ofenda, porque você vai ter que pedir perdão, porque tua língua é grande demais. Não se defenda, porque quem te justifica é Deus. Eles tornar-se-ão nada. Há uma frase que diz que se te tratam como nada, seja o nada. Mas você é tudo para Deus, então eles tornar-se-ão nada. 8 lugar, perecerão. E aqui acaba o esboço. Oito ordenanças para seu ouvir. Eu falo, você repete. Ordenança para seu ouvir. Se eu prestar atenção, permitir Ele comigo, andar com Ele, falar com Ele. E quem é Ele? Quem é? Primeiro livro da Bíblia é a semente da mulher. Segundo livro da Bíblia é o Cordeiro Pascual, ou aquele que dá água no deserto. Terceiro livro, sim,
É o Cordeiro Pascual que tem o sangue espargido no altar para perdoar. Quarto livro da Bíblia é o Deus zeloso. No Devarim, quinto livro, é o grande profeta. Josué viu aquele homem com a espada desembainhada. És da direita ou da esquerda? Nenhum dos dois. Senhor dos exércitos, esse é meu nome. Juízes, ele fez a estéreo gerar, então ele é o Deus maravilhoso. Livro de Ruth, é o resgatador da alma perdida. Jó, o redentor que vive para todo sempre. 1 e 2 Samuel, o Deus que levanta sacerdote e profeta na terra. 1 e 2 Reis, o Deus que fala com autoridade. 1 e 2 Crônicas, o Deus que exalta debaixo da humilhação. Salmos. Você é quem? Eu sou Davi. Conhece ele? Conheço. E quem é ele? Eu deito e durmo e levanto, porque até aqui o Senhor me sustentou. Que mais? Eu deito e pego no sono, porque Ele me faz acordar em segurança. Quem é Ele? Os céus manifestam a Tua glória, o firmamento anuncia as obras das Tuas mãos. Quem é Ele? Ele é meu pastor, que nada vai faltar. Ele é a pedra de esquina rejeitada pelos edificadores. Ele é a pedra angular. Ele é o firmamento. Ele é o avivamento. Salomão, quem é esse aí que teu pai falou? Depende, no livro de Provérbios ele é conselheiro. No livro de Eclesiastes ele é dono do templo. No livro de Shihar-Shirim, Cantar de Salomão, é o noivo amado da igreja. Isaías, o que é? Quem é ele? Bom, para falar dele eu tenho que falar do meu parente Uzias, que começou a reinar com 16 anos. Reinou durante 52 anos. Ele foi mestre de obra, mestre de arma, mestre de construção, mestre de estratégia, mestre de movimento. Mas um dia ele botou no coração que podia acender o incenso. Azaria pegou ele pelo braço e falou: só sacerdote pode. Você não é da linhagem araônica, não pode acender o incenso. Ele acendeu, a lepra saiu na testa. Ele foi exilado, morreu no exílio. Isaías começa: e no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado e no alto e sublime trono. O séquito da tua glória enchia todo o templo. Serafim voava de um lado para o outro e dizia: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. A terra está cheia da tua glória. E aí, Isaías, ai de mim que eu vou perecer, eu sou um homem de lábios impuros. O que aconteceu? De repente um serafim voou e com uma tenaz pegou uma brasa, passou na minha boca. Afinal, quem é o dono da igreja? Ele é o Emanuel, conselheiro, Pai da eternidade, Deus forte, príncipe da paz, maravilhoso. O que ele fará, Isaías? Bom, ele levará a chave de madeira sobre no seu ombro. E a chave de madeira, ela abre e fecha, tudo bem. O que é a chave de madeira? A chave de madeira vai fechar a lei e vai abrir a graça, que é a cruz. Que mais, Isaías? Não, ele é o nosso Senhor. Como assim, Isaías? Ele é poderoso. Não entendi, Isaías, fala comigo. Estando ainda antes que houvesse dia, ele é, e não há quem possa escapar das mãos dele. Agindo ele, quem expedirá? Não entendi nada, vai entender sim. E levantando o inimigo do poente ao ocidente, o espírito dele alvorará contra eles a sua bandeira. Mas vem cá, Jeremias, quem é o dono da igreja? Jeremias é o velhinho da casa do oleiro. Estou te falando. Repara nele, com a mão cheia de barro, trabalhando de dentro para fora. A pressão da mão do Criador quebrou o vaso. Ele remenda, bota um remendo. Não, ele quebra e faz de novo. Ezequiel, quem é o dono da igreja? É o que se assentou nos anjos trono e me veio ver. É o que disse que Jerusalém, depois que voltasse, ou Israel, depois que voltasse do exílio, ia voltar e ia ser restaurado como um vale de ossos secos. É nada, no final eu vi ele depois das águas torrecedoras medindo Jerusalém com a cana de medir. Então você não sabe quem é ele? Eu sei quem é ele. João vai escrever: e eu vou levar a preparar lugar para o meu Pai, onde eu estiver, vós estejais também. Daniel, quem é ele? O dono da igreja? Conheço. Mas assim, eu só vi por visão. Conta para nós, conta.
Ananias, Azarias e Misael foi jogado na fornalha ardente por uma palhaçada. Qual que é? 3 metros era um mausoléu e era 30 metros a estátua banhada a ouro. Nem de ouro era de verdade, 100%. E o que tem? A toque do sinete tinha que adorar a estátua. Sadraque, Mesaque e Abednego falou: não, sou Deus, que eu adoro o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Ah é? Joga na fornalha. Coloca sapato de couro ou sandália de couro, vestido de estopa de algodão, para ver se pega fogo mais rápido. Daqui a pouquinho eles vão pedir misericórdia. Vai pedir para alguém tirar alguém de lá de dentro. Não pediram nada. Quieto eles entrou, quieto ele foi. Não pediram socorro? Não. Tá muito quieto lá. É. Ah, então já esturricou. Sei não, hein. E aí? Quantos o Senhor lançou? 3. Então tem alguma coisa errada na conta, porque tem um que é todo de fogo, tá puxando a fila. Todo de fogo? É. O cabelo é de fogo, os olhos é de fogo, a mão é de fogo, as costas é de fogo. Ele parece um Deus reluzente. Chama Sadraque, Mesaque e Abednego para fora. E os meninos não se queimou não. A partir de agora adoraremos o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. E você, Daniel? Nas minhas visões eu vi quando o filho do homem se chegou ao ancião de dias, e o ancião de dias o fez chegar a ele. E quando o ancião de dias o fez chegar a ele, deu cetro de prata para ele. E quando deu cetro de prata para ele, versículo 14, capítulo 7, Daniel, deu todo domínio, povos e nações diante dele, e todos tinham que o adorar. Entendeu? Entendi. Oséias, quem é o cara? Ele é o esposo fiel da esposa infiel. Joel, ele derramará do Espírito sobre toda a carne. Miqueias, ele perdoa, levanta o pequeno. Ageu, a glória do último templo é maior do que o primeiro templo. Sofonias, ele abate o grande e levanta o pequeno. Zacarias, eis aqui um varão cujo nome é renovo. Malaquias, antes do dom da igreja vir, vai vir o preparador do caminho. 400 anos em silêncio. 2 idosos iam para o templo. A oração dos idosos é: a glória da última casa será maior do que a primeira casa. A glória da última casa será maior do que a primeira casa. Enquanto isso, Deus vai fazer uma sociedade com uma moça. Para gerar uma criança é necessário 46 cromossomos, 23 da mãe, 23 do pai. Jesus olha para Maria e fala: eu vou com Deus. Olha para Maria e fala: eu vou com 23, você vem com 23. Maria está gestante. Quando ela está gestante, a Bíblia diz que 6 meses antes a Isabel estava gestante. É bonito porque quando Maria gestante foi visitar Isabel, que morava numa montanha chamada Judá, quando uma grávida ficou na frente da outra, as crianças e as mães foi cheia do Espírito Santo. João nasceu e cresceu. Jesus nasce um tempo depois. Levaram para o templo, deram na mão de Simeão. Simeão falou: despede teus servos em paz, que meus olhos já viram a tua salvação. Depois disso, vamos falar dos 12 anos. Levaram Jesus para o templo, esqueceram Jesus no templo. 3 dias depois alguém chega, Jesus está no meio dos doutores ensinando o que o Pai ensinou para ele. 18 anos se passa, tem 2 pregadores grandes. Um deles era João o Batista. Enquanto João pregava, não era igual a pregação de hoje, que você é rei, que você é o cara, que você dá na cara de Deus, e que você estrala o Deus porque você estrala o dedo, que você é a princesinha de Jeová. Não, João pregava dizendo: eu batizo com água, mas vai vir um aí que vos batizará com Espírito e com fogo. Eu não sou digno de desatar as alpacas do seu pé. Nesse dia João estava pregando e a turma do deboche estava na frente, rindo de João. João começa: raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Mas nesse meio tempo me desce alguém. João já tinha chamado todo mundo de cobra. É cobra também? Não. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando o Cordeiro de Deus entra na água, Deus faz a gentileza. E qual é? De gritar: este aí é meu filho amado. Me lembro eu.
diante da Bíblia que no ano 600, após Noé fazer uma arca de 14 metros de altura, 135 de comprimento, para 49 mil animais entrar, Noé e 8 pessoas, aliás, 8 pessoas entram. 1 ano e 10 dias, Noé sai e solta um corvo. Depois o corvo volta com a pata encharcada. 14º dia de 1 ano, Noé solta a pomba volta no bico com galho de oliveira. Só tinha oliveira na cidade de Salém, futura Jerusalém. O que Deus estava dizendo? Quem está dentro eu guardo, quem está dentro eu preservo, quem ouve eu guardo, quem ouve eu preservo. Você está ouvindo? Então Deus te guarda. Você está ouvindo? Então Deus te preserva. Você está recebendo? Então Deus te guarda. Se você está recebendo, então Deus te preserva. Quando Jesus é batizado, a mesma pomba desce, mas a pomba não tem oliveira no bico, porque Jesus é oliveira. Quando a pomba desce sobre ele e ele é batizado, ele vai para o deserto. No deserto Satanás vira com a cara mais lisa. Se jogar daqui de cima, os anjos vão te guardar. Mas está escrito para não atender a Deus. Não tá bom, se você é filho, transforme essa pedra em pão. Nem só de pão viverá o homem. Aí você completa comigo: nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda. Davi, o que é a palavra? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz é para o meu caminho. Isaías, o que é a palavra? Seca a erva, cai a flor, mas a palavra tem durabilidade. Jeremias, o que é a palavra? É para o martelo que esmiuça a senha. Jesus, o que é a palavra? A comunicação do Pai para a tua igreja. Aí eu pergunto: quem vem adorar, adore, 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 adore. Se prostrado me adorares, eu te dou tudo que você vê. Traz para hoje. Eu falo, você repete. Nome. Desafinou aí, hein? Nome, fama, riqueza. Se eu me prostrar, vai dar os 3? Vou. Vai me dar riqueza? Vou. Mas Ageu 2 hoje tu diz que a prata e o ouro é meu. Mas vou te dar fama, mas eu já sou famoso. Não sou. Eu sou conhecido como o Alfa, começo. Sou conhecido como o Ômega, o fim. Mas se você prostrar, eu vou te dar o nome. Vou dar o quê? Vou dar o quê? Você vai me dar um nome, mas eu não preciso do nome que você vai dar. E por que não? Porque eu vou morrer, vou ressuscitar, e depois eu vou lhe dar um nome que é acima de todos os nomes, e todos os joelhos se dobrará. Satanás, ó. Jesus sai do deserto. Aí você vê mudo gritando, cego enxergando, paralítico andando, prostituta sendo liberta, quem está com fome está saciado. Aí o povo pergunta: e que fundunço é esse? É Jesus do Nazareno. Passou por aqui, estou te dizendo, rapaz. E o pior é que quando ele vai, a multidão vai atrás dele. Estou te dizendo. É nada, rapaz. Mas em Caná da Galileia não chegou a hora dele. Mas a mãe insistiu para ele ir no casamento. Olha ele: eu vou, mas vou ficar do cantinho. Hoje o dia é do noivo e da noiva. Tá bom, você fica aí. Só que acabou o vinho. E é um constrangimento no casamento acabar alguma coisa. Porque eu tenho um pessoal que vai no casamento não para comemorar com o noivo, mas para ver o que falta no casamento. É terrível, filho. Olha que luta. E alguém falou: acabou o vinho, acabou o... E aí, acabou o vinho. Maria, um instantinho que eu vou conversar com um rapaz ali e eu já volto aqui. Eu não ia te chamar. Falou que não queria aparecer. Disse que não estava na sua hora, mas acabou o... E o povo está dizendo que acabou o vinho. Foi ou não foi? É. E você quer que eu faça o quê? Não pode ficar sem vinho. E o mestre de sala?
Rapaz, ele está aí, mas está quase pulando do terreno, porque a condição era dele. Ele fez um preparo, e eu creio que o cálculo, para não faltar nada, mas acabou o vinho. Aí Jesus, o vinho, né? Acabou o... E o que vocês têm? Aí vocês falam água. Acabou o vinho, o que tem na casa? E o que Jesus precisa hoje para mudar a sua vida? O que Deus precisa para limpar a sua vida? Para purificar a tua vida? Para matar a sua sede? Mas acabou o... Mas Deus vai te dar? Você entendeu, Amós? Entendi. Haverá fome e sede na terra, não é fome de pão nem sede de água, mas é fome e sede da palavra. Acabou o vinho. Não, mas tem umas talhas ali cheias de água. Quer vinho ovo? Joga água velha fora. Quer colher coisa nova? Joga fora o plantio velho, a comodidade velha. Aí eu peço o que eu quero. Não, começa a pedir do jeito novo, plantar do jeito novo, semear do jeito novo, e vai colher do jeito novo. Não, mas a água já está aí. É preparar com o que tem. Só que assim, eu vou preparar um vinho novo na água velha, com a talha velha. Não, você joga a água velha, lava a talha. Enquanto você for com a água nova, ao jogar a água, terá vinho novo. Marco, sério, aí, tá bom. Só que lavaram a talha. Você já lavou seu coração? Lavaram a talha. Você já limpou sua mente? Lavaram a talha. Você já perdoou quem você não queria perdoar no passado? Lavaram a talha. Você voltar a falar com aquele irmão que você parou do nada? Pois é. Lavaram a talha. Você voltou para a igreja adorar? Não, mas eu estou afastado, eu estou desviado. Pois é, hoje é dia de vinho novo. Tome jeito e volte de novo. Quer vinho novo, água nova, tudo novo. Eu ainda não entendi. Você quer que eu lave a talha? Sim. E você quer que eu encha aproximadamente 6 litros de água cada uma? É. Mas acabou o vinho. Aí Jesus, mas eu tenho a água. Criatura, o que acabou foi o... E o que Jesus tinha? Porque o vinho é o que eu queria, a água é o que eu precisava. Eu faço o quê? Enche de água. E aí? Você vai enchendo que eu vou olhando. Cada gota que caía era transformada em vinho. Cada ml que caía era transformado em vinho. Cada litro que caía era transformado em vinho. Quando chamaram o mestre de sala, e aí? Ficou bom? Alguém falou, agora eu vou ser prejudicado. Por quê? Eu guardei o melhor vinho para o final da festa, e é o contrário. Passando aqui, Jesus está em Betânia. Está onde? Onde é que ele está? Senhor, a pregação está uma benção. O povo já comeu, já bebeu, já encheu. E só que tem um detalhe aí que eu preciso te contar. O Lázaro, o irmão de Marta e Maria, ele está meio doente. O senhor não quer dar um aconchego lá na casa do rapaz? Porque eles fazem um café, eles fazem a janta, fazem o almoço, tem uma amizade conosco. E aí, Jesus, vamos lá, o rapaz está doente. Jesus fala, eu vou depois. E por que você não vai agora? Eu não deixo nada inacabado, eu termino aqui para começar lá. Pois é, passou um tempo, alguém falou, Jesus, vai não, que o homem morreu. Aí Jesus, agora eu vou. Ele estava vivo, o senhor não foi. Ele morre, o senhor vai. A tradição diz que se o Elias morrer, o espírito fica vagando por 3 dias. Aí o pastor Rogério orava, o Elias ressuscitava, porque o espírito estava vagando. Jesus falou, pois eu vou no quarto.
Jesus chega, Marta quer esganá-lo. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ele não morreu, ele dorme. Ele vai ressuscitar. E ela fica mais furiosa ainda. No último dia, não, tirai a pedra. No meio da confusão, alguém pergunta: quem tu és? Eu sou a ressurreição e a vida. Ainda que esteja morto, viverá. Tu vai lá dentro, a morte não conversa com a vida. Lázaro, sai para fora. Mas Lázaro ressuscitou. Na última Santa Ceia, Jesus está na mesa com os discípulos e 2 crentes é destacado. O super crente Pedrão, eu morro no teu lugar. E Judas o mascarado, que Jesus falou: faz o que você já projetou. Enquanto Jesus parte os cálices, os 4 cálices, o último ele toma lá no Getsemane. E que quando ele toma lá no Getsemane, porque ele saiu da mesa sem tomar o último, lá no Getsemane ele chama alguém para orar. Mas a pressão psicológica e maquiavélica estava tão forte que os discípulos caíram no sono. Jesus falou: nunca chamei vocês para orar, quando eu chamo vocês dormem, tá bom. Jesus foi orar sozinho. Quando ele vai orar sozinho, a ciência e a área da saúde diz que acontece um fato chamado hemaditrose. Hemaditrose é dilatação dos poros, e devido ao alto pico de estresse, gotículas de sangue saem. Todavia eu ouço dele dizendo: seja feita a tua vontade. Quando ele diz seja feita a tua vontade, ele está indo para o jardim. Nesse meio tempo, levem Judas com Malco, o servo do sacerdote, e o sacerdote os marcam os soldados para pegar Jesus. Quando eles vão pegar Jesus, Pedro saca da espada e tira um pedaço da orelha de Malco. Jesus olha feio para Pedro: quem é que te ensinou essas coisas? Jesus estava indo preso, mas curou Malco. E de repente alguém fala assim: como é que eu vou prender um homem que acabou de me curar? Jesus está sendo preso, libertou mais um. Julgaram Jesus de madrugada. Pedro nega 3 vezes, o galo canta. Depois que ele nega 3 vezes, alguém de manhã grita: vamos fazer uma coisa. O que? Herodes e Pilatos não se falavam, entraram em colúnio só para crucificar Jesus. Solta Barrabás não. O povo grita: solta o Nazareno. Quando falaram, grita: crucifica o Nazareno. Alguém falou: tem alguma coisa errada, porque a cruz era maior do que ele, Barrabás tinha mais costa que ele. Mas Davi falou: fique em paz, nem um osso será quebrado. Enquanto Jesus caminhava, depois de ter apanhado de Alzorrague, ele vai caminhando, e tem gente que fala que as gotas de pé, a sombra de Pedro curava. Imagina as gotas de sangue que caía de Jesus, e alguém diz: como assim? Pelas suas pisaduras nós seremos e somos sarados. Enquanto Jesus está indo, alguém intimida Simão de Cirene para carregar a nossa cruz. Quando alguém intimida Simão de Cirene, alguém começa a perguntar: enquanto Simão de Cirene está sendo intimidado, ele vai levando no lugar da caveira, coloca Jesus no meio. Ah, meu pai, alguém zombava dizendo: desce daí, você disse que ia derrubar o templo em 3 dias, salva-te a ti mesmo, salva nós. E alguém disse assim: eu sei que você vai para casa hoje, estou sabendo. Faz uma fineza. Quando você chegar na sua casa, lembra que você dividiu a cruz comigo? Está me pedindo para me lembrar de você? Você não sabe de uma coisa: quando eu lembro, eu faço alguma coisa. Eu lembrei de Ana, nasceu Samuel. Eu lembrei de Jó, virei o cativeiro. Quer que eu lembre de você? Quando eu chegar lá em casa, você vai junto, tá bom? Vai estar comigo lá em casa hoje. A morte está de palhaçada embaixo dele. Matei rei, profeta, rainha, princesa. Tu é o próximo. Ela olhou para o lado e ele morreu. A morte não o matou, ele entregou o espírito para Deus. Para quê? Quando ele entrega o espírito para Deus, o véu que tinha 18 metros de altura, 9 de largura, 72 fios, dobras, rasgou de cima a baixo. Por quê? Porque quem planta é a terra, quem dá colheita é os céus. Rasgou de cima e embaixo para me entender. Eu não mudo a cadeira de Deus, eu não inclino a cadeira de Deus, eu não mando na cadeira de Deus. Mas se Deus mandar na glória, a terra obedece à voz de Deus.
Vai pôr o corpo dele aonde? Furou perto do coração, saiu sangue e água. Alguém, ele morreu. Não precisa nem quebrar o joelho, não, nem o osso será quebrado. José de Arimateia falou: dá o corpo aqui. Por quê? Comprou lugar? Não, aluguei. Quem vai comprar uma coisa para passar 3 dias? Me deu o corpo. Colocaram Jesus lá, só que colocaram uma pedra. Você completa. Ninguém entrou, mas Jesus. Ninguém entrou, mas Jesus. Ninguém entrou, mas seu amigo. Ninguém entrou, mas seu pai. Ninguém entrou, mas seu consolador. Ninguém entrou, mas aquele que vai te levar para a glória. Ninguém entrou, mas o dono da tua vida. Ninguém entrou. Ninguém entra. Tá bom. E por que a pedra? Ai, colocaram a pedra e colocaram 2 soldados na porta para que ninguém mexa. O anjo desceu, removeu a pedra. E por que o removeu a pedra, Elias? Para Jesus não poder sair, pelo amor de Deus. Jesus podia sair com pedra e tudo, chutar a pedra longe. E por que tirar a pedra? Porque se ele não tirar a pedra, os discípulos não entram. Os céus não precisam de mim, eu dependo dos céus. Lázaro, ressuscitamento. A filha de Jairo, ressuscitamento. O filho da viúva de Naim, ressuscitamento. Jesus, ressurreição. Ressuscitamento. Nasceu, morreu, ressuscitou, morreu de novo. Jesus, nasceu, morreu, ressuscitou, está vivo até hoje. Caminho de Emaús. Cleopas e o amigo tá. Jesus entrar no meio. Está acontecendo o quê? Vocês estão tristes por quê? Você é viajante. Você não é daqui. Você não sabe que a nossa alegria morreu e até agora não ressuscitou, e Jesus no meio deles. Intimidaram Jesus, foram para casa. Ninguém lembrou de dar graças ao Pai. Ele lembrou e sumiu, porque o corpo ressurreto não obedece mais à lei da física. Os discípulos trancaram a janela, trancaram a porta. Ele pata com a porta fechada, se coloca no meio e paz seja convosco. Quadragésimo quarto livro da Bíblia, 28 capítulos, 1007 versículo, capítulo 1. Vós sois a minha testemunha, Samaria, Judeia, Jerusalém, Cafarnaum e nos fins, no confim da terra. Jesus vai falando, vai subindo, os discípulos estão olhando para ele. Os anjos dizem: fique em paz, do jeito que ele foi, ele vai. Ele vai. Tudo bem que hoje mudou, ele está voltando, então ele vai voltar. A última esperança da terra. E aí, meu filho? O senhor tinha razão, me bateram, me cuspiram, deram na minha cara, me crucificaram. Valeu a pena? Valeu. Por quê? Eu desci solteiro e voltei noivo. Noivo. Como ela é? Jardim fechado, santa, pura, perfeita, imaculada. Está dizendo que você deixou uma noiva lá na terra? Foi. Só para me entender, se você é o noivo, está aqui, quem está cuidando da noiva? Não, pai, fique em paz, que eu falei que o padrinho vai cuidar dela até eu voltar. E de repente veio um vento veemente, o som do vento encheu toda a casa, e todos foram cheios do Espírito Santo. Neste casamento, Deus é o casante, Jesus é o noivo, a igreja é a noiva, o Espírito Santo é o padrinho. Por isso que ele não larga do teu pé. Quando você fala, vou bagunçar, ele está indo aonde? Não, você vai aonde? Não, mas é aqui. Por quê? Não, mas agora está light. Aonde?
Quem te ensinou isso? Não, mas é que o evangelho, não, está indo aonde? Não, você é eleito, você é lavado, você é remido, você não pode estar lá, não. Não, mas a igreja é moderna. Não, a igreja pode ser moderna, mas Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Você não vai. Não, mas porque tem uma teologia aí que agora vamos amenizar. Nem tudo é cajado, nem tudo é não. Não, a palavra ainda é fiel. Deus continua fiel. A tua vara e teu cajado me consola. E sem a santidade convém a tua casa ainda. Continua a mesma coisa. Eu comecei pregando sobre a história de Israel. E já que eu não vim pregar, eu só vim dar uma glória. Depois eu terminei falando do noivo da igreja. E concluí dizendo que você é a noiva. Só que eu sozinho não sou a igreja. Desculpa se você achou que era, nós não somos. Nós somos parte da igreja. Você tem o direito de escolher vir congregar ou ficar em casa? O homem disse que tem. E o dono da igreja? Tem não. Eu tenho o direito de congregar quando eu quero. Alguém diz, pode ser. Vem semi-presente. Vem de terça e quinta e domingo. Os outros dias você vem se você quiser. O dono da igreja, não. O braseiro fora da brasa ele apaga. Pode vir também. Não, porque agora algumas coisas deixou de ser pecado. O dono da igreja, não. A santidade é a mesma. Jesus é o mesmo. Você não pode. Aí você quer ir para um lugar que o padrinho está dentro de você. Porque tem um negócio agora de eu cantar para o Espírito Santo vir. Quem visita é parente. O Espírito Santo vem de onde? Ele habita dentro de nós. Cada um. Aí. Habita dentro de nós. Habita aí. Tô doido não, né? Ele habita aí, né? Não, ele habita aí, né? Tô doido não. Quando você ora lavando a tua louça, você consegue falar com Deus, consegue? Você consegue sentir a presença, consegue? Consegue mesmo, verdade? Você está no seu serviço, você sente a presença. Ah, então tá bom. Aí você vai para um lugar que o padrinho não tem coligação com eles. O padrinho fala, você vai, eu vou ficar daqui de fora. Por que tu não entra? Porque o meu compromisso é contigo, a minha aliança é contigo, eu tenho que cuidar de você, não deles, eles não têm parte comigo. Aí você vai. A presença dele lá de fora te constrange. Aí você fala, eu vim para ficar, mas eu vim com um amigo. Como ele não entrou, eu estou indo embora. Quer ser crente? Seja lavado, seja remido. Quer colher? Aprenda a plantar. É colheita, Elias, é colheita, Elias, Quem vai plantar comigo? O dono da lavoura vai plantar. E o que ele vai dizer? Plante aqui não, que não vai germinar. Plante mais na frente. Mas aí eu faço o quê? Não pare de plantar. Vai plantando. E quando eu quiser desistir, continue plantando. E quando eu estiver fraco, continue plantando. E quando eu estiver sem força, continue plantando. E quando alguém te acusar, continue plantando. Já estou na conclusão. E eu quero saber quem ainda não entregou sua vida para Jesus. Elias, eu acho legal, eu me sinto bem. Mas você falou que ainda dá tempo de eu plantar, então eu quero voltar para Ele. Quem está afastado e quer voltar para Jesus hoje, levanta a tua mão aonde você estiver. Elias, eu sou de outra religião e eu quero aceitar Jesus como único e suficiente Salvador. Tem alguém que quer aceitá-lo? Levante a mão aonde você estiver. Alguém quer voltar para Jesus? Não? Bote a mão no coração, vou fazer uma oração por você. O que estava no esboço eu entreguei. O que o Senhor revelou eu entreguei também. O que eu não escrevi eu também entreguei. A semente da tua palavra ela foi plantada de uma forma eficaz. Mas continue germinando cada vez mais. Essa semente que entrou dentro do coração, coloca a tua água e vai brotar uma coisa nova na vida de cada um aqui. Quem recebe diga amém. Se Jesus merece a melhor salva de palmas.
Se for para Jesus, pode melhorar, irmão. Glória a Deus, glória a Deus. Graças a Deus. Como é bom ouvir a palavra de Deus. Alimento saudável. Saudável. Com certeza você sairá daqui com diferente do que você veio. Diferente do que você veio. Jesus reserva para nós sempre o melhor. Às vezes nós não temos tantas condições e não queremos dar o melhor para Jesus, mas Jesus nunca dá porcaria para nós. Ele sempre nos dá o melhor, e não é o que a gente quer, é o que nós precisamos para sobreviver. Deus abençoe o pastor Elias, sábio, irmão, me entregou dentro do horário certinho. Deus abençoe o pastor Elias, muito obrigado. Quero agradecer a Deus pela tua vida.